A minha mãe realmente é uma mulher de oração e a oração intercessora é poderosa. Um dia que eu saí com meu esposo, aí eu falei para ele que eu tinha feito uma oração para que eu pudesse amolecer meu coração, porque eu tinha um coração muito endurecido quando a minha mãe vinha falar comigo. A minha mãe vendo não somente a mim, mas todas as minhas irmãs, né, minha família toda. E ela pedia oração, muita oração. Eu frequentava de evangelismo, pequeno grupo, ia para a igreja. Só que o coração estava tipo uma pedra, não amolecia de jeito nenhum. Porque através da oração intercessora, a minha mãe conseguiu alcançar as filhas novamente e a gente retomou para os braços do Senhor. Eu creio que a oração dela, intercessória, tudo que ela orou por mim, orou pelas minhas irmãs, isso fez com que a gente tomasse a nossa decisão. Quando eu conhecia o povo adventista, eu tinha 18 anos. E a minha mãe, na época, era daquela católica mesmo, bem fiel, fervorosa mesmo. E aí eu comecei logo, de imediato, a trabalhar na vida da minha mãe, né? E quando esse processo começou, a minha mãe, tipo, brigava com os irmãos. Eu, mãe, recebo os irmãos direitinho. Não quero, sabe que eu tenho minha religião. Mas de maneira nenhuma eles me convenceram a eu entrar na igreja adventista. Daí em diante aconteceu um evangelismo. O meu esposo tomou a decisão de ser batizado e me chamou. Eu disse que eu não queria porque eu não tinha sentido nada e eu não ia me batizar. Aí ele também não foi, né? Aí aconteceu outro evangelismo e eu assisti. E quando chegou na 13ª lição do Apocalipse, aí eu tomei a decisão de ser batizada e eu me batizei. Daí em diante eu estou na igreja desde esse tempo, está fazendo 20 anos já que eu estou na igreja. Aí eu fiz esse trabalho com ela, né? Ela aceitou, se converteu. E aí eu passei por uma situação que eu saí da igreja. E nesse período que eu saí da igreja, eu passei 8 anos fora. E a minha mãe sempre orando. Nós somos 7 filhos, são 6 mulheres e um homem. E a minha mãe sempre orando. Para Deus nada é impossível, né? E foi assim que eu comecei orando pela família das minhas filhas, quando elas se afastaram da igreja. Eu não desisti, porque eu sentia um vazio tão grande quando eu entrava na igreja, porque a gente frequentava a igreja central. Aí o banco que a gente sentava, só me encontrava eu da família. E uma neta e um neto. Era só as 3 pessoas que ficaram dentro da igreja comigo. Então ela sempre falava pra gente que ela estava orando, né? Às vezes a gente até se chateava, chegava, mãe, pare com isso, para de orar, para com isso. Ela dizia, nunca que eu vou parar de orar pelos meus filhos. Tinha muitas vezes que eles ficavam até assim revoltados, que falavam que por que a senhora chama tanto a gente ir para a igreja? O dia que eu quiser ir, eu vou. Mas só que eu frequentava muito o PG, evangelismo, quando ela fazia eu ainda ia, mas para a igreja mesmo eu não ia. Aí a gente saiu, aí eu senti o poder da oração nesse dia, que nem beber, que eu bebia muito, né? Eu não quis beber esse dia, eu disse que eu queria ir para a igreja naquele dia. Aí meu esposo começou a fazer chacota da minha cara, né? Eu não acredito que tu tá fazendo isso, porque tu tem o coração muito duro. Desde a minha separação que eu fiquei nessa depressão, ela sempre soube da minha vida, afinal a gente tem amigos lá fora, mas a gente já não tem mais aquela coragem de contar certas coisas para as pessoas, não tem mais confiança, né? Então sempre meu porto seguro foi ela, sempre foi para ela que eu contava tudo. Muitas vezes eu magoava ela com as minhas coisas que eu contava, né? E isso fez que ela orasse muito mais por mim. Comecei a orar no momento do pôr do sol. Quando terminei, eu fui até a casa da Geice com o esposo dela, que é o meu genro, El. Aí eu chegar lá, eu toquei na mesma frase que sempre falava para ele, né? Aí ele falou para mim, não se preocupe não, minha sogra, que eu estou voltando para a igreja. Eu fiquei até duvidosa, né? Aí depois ela disse, não mãe, não se preocupe, que a partir de hoje o meu caminho vai ser o caminho da igreja. E a minha mãe é um exemplo de oração, não tem para onde. E agora eu estou novamente aí, estou aí fazendo a obra, né? A alegria que ela tem de ver os filhos na igreja e participando. Inclusive as 3 filhas foram investidas no Ministério da Mulher. As meninas são missionárias, né? Elas entraram na igreja já atuando. Reconheço que eu sou uma mulher escolhida por Deus para fazer a missão dele nessa terra.